O toque frio do gel de ultrassom no meu abdômen fez-me tremer, mas não por causa da temperatura. Deitada na marquesa de exame dentro de uma pequena sala numa clínica ginecológica em Providence, mantive os olhos fixos no teto enquanto contava as pequenas manchas amareladas nos painéis acústicos antigos, como se contar cada uma delas pudesse manter a minha mente no lugar e impedir que ela se perdesse. A doutora Lynn guiou a sonda de ultrassom suavemente pela curva da minha barriga. Seus movimentos eram lentos e deliberados. Eu estava com quase 30 semanas de gravidez, e cada consulta parecia uma caminhada por uma corda bamba esticada entre dois penhascos. De um lado, alívio. Do outro, um medo silencioso e persistente que nunca me abandonava de verdade. Tentei manter a respiração regular, mas minhas mãos estavam suadas. Ela sorriu, seus olhos se voltando para o monitor antes de voltar para mim com uma expressão suavizada. "Está tudo bem, Emily", sussurrou ela. Acenei com a cabeça, sentindo-me como se alguém tivesse acabado de me puxar para cima da superfície depois de eu ter prendido a respiração por muito tempo. Mas o alívio não era real. O tremor no meu peito não tinha parado. Não porque eu temesse que algo estivesse errado com o bebê, mas porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele me encontraria. E eu não tinha ideia se isso aconteceria amanhã, no mês que vem ou bem aqui, nesta pequena sala silenciosa. Eu tinha mudado de nome, me mudado para uma cidade onde ninguém me conhecia, cortado todos do meu passado e recomeçado com uma nova identidade, Emily Walker. Mas por mais que eu tentasse, não conseguia apagar as memórias. E não conseguia apagar a mulher que eu costumava ser, ou o homem que eu amava. Nathaniel Blackwood não era um homem fácil de esquecer, especialmente quando o seu filho estava a crescer dentro de mim, pouco a pouco. Todos os dias me lembrava da primeira vez que o vi na sala de emergência em Nova York. Eu era a enfermeira do turno da noite, e ele entrou com um ferimento de bala no ombro, o sangue a manchar a camisa branca cara que usava. Ele mal falava, mas os seus olhos... Nunca esqueci aqueles olhos, frios como aço, mas com algo que me impedia de desviar o olhar. Parecia que ele tinha visto através de mim, no momento em que nos conhecemos. E numa parte selvagem e imprudente de mim, acreditei que poderia tocar o que restava de humanidade no monstro em que ele se tinha tornado. Quando descobri que estava grávida, soube que tinha de o deixar. Sem despedidas, sem explicações, apenas silêncio e desaparecimento. Porque já não vivia apenas para mim. Eu vivia para a pequena vida que crescia dentro de mim. Não podia deixar essa criança ser arrastada para a escuridão que eu vislumbrei no homem que amava. E mesmo depois de deixá-lo, ainda sentia o seu olhar nas minhas costas. Como se o amor entre nós, distorcido, ferido, impossível, ainda vivesse no ar que eu respirava. Parte de mim rezava para que ele nunca me encontrasse, mas outra parte, a parte que eu odiava admitir que existia, esperava por ele. Esperava pelo momento em que ele apareceria, esperava que ele perguntasse: "Por que não me contaste?" E eu não saberia como responder, porque que palavras poderiam explicar o terror de amar alguém enquanto fugia dessa pessoa. "O teu bebê está saudável e a crescer normalmente", disse a Dra. Lynn com uma voz suave como a brisa. Agradeci-lhe, mas não me atrevi a olhar para o ecrã. Tinha medo que, se o fizesse, visse algo dele. Um leve entalhe no queixo, um arco súbito na sobrancelha, qualquer coisa que tornasse impossível continuar a minha fuga. Se ainda estás a ouvir e esta história toca algo profundo dentro de ti, dedica um momento para subscrever o nosso canal, gostar e partilhar este vídeo para que possamos continuar a trazer-te histórias comoventes todos os dias. E se não se importar, diga-me de onde está a assistir. Deixe um comentário abaixo e diga-nos a que canto do mundo esta história chegou. Valorizamos cada linha que partilha conosco. Ao sair da clínica, as minhas mãos ainda tremiam um pouco, embora o ar outonal em Providence não estivesse particularmente frio. Puxei o meu cachecol de lã cinzento em volta do pescoço. O meu coração ainda batia acelerado depois de ouvir o som rítmico dos batimentos cardíacos do meu bebê no ecrã. Esse som é sagrado para qualquer mãe. Mas, para mim, era mais do que isso. Era um lembrete de que todas as escolhas que eu fizesse
a partir de agora, não seriam mais apenas sobre mim. Desci os degraus colocando uma mão gentilmente sobre a minha barriga, tentando não deixar os meus pensamentos vagarem muito longe. Mas, como sempre, as memórias surgiram sem bater à porta, sem pedir permissão. 6 meses antes, eu ainda era Emily Jensen, uma enfermeira do turno da noite num grande hospital de Manhattan, uma mulher que levava uma vida simples e estável, até que tudo mudou depois da noite em que Nathaniel Blackwood entrou na sala de emergência. A mudança não aconteceu de uma vez, mas penetrou como uma droga. Lenta, doce, perigosa. Eu amava-o. Sei como isso parece tolo, especialmente quando o homem que eu amava era alguém sobre quem toda a cidade cochichava. A sombra por trás de grandes negócios e pessoas que desapareceram sem deixar rasto. Mas o amor não raciocina. Ele chega rápido, feroz, e quando percebi já tinha passado do ponto sem volta. Nathaniel me mostrou um mundo que eu nunca conhecera. Jantares em lugares sem nome nos mapas, promessas sussurradas de uma vida sem medo, olhos que pareciam hipnóticos e o toque suave de sua mão no meu ombro, suficiente para me fazer esquecer a realidade. Confiei nele até uma noite. Acordei às 2 da manhã e encontrei-o na varanda, com o telefone no ouvido, falando num tom baixo e rouco. Não ouvi toda a surda conversa, apenas algumas palavras, mas foram suficientes para destruir cada pedaço de mim. A entrega deve chegar antes do amanhecer. Se ele se virar, trate-o como o de Brooklyn. Essa frase repetia-se na minha mente como uma fita quebrada, e então veio a verdade ainda mais assustadora do que isso. Eu estava grávida dele. Saí naquele mesmo dia. Não levei nada além de uma pequena mala, os meus registros médicos, e uma ecografia que nem tive tempo de colocar no meu diário. Cortei todos os laços, pedindo a um velho amigo da área jurídica para me ajudar a mudar de nome. De Emily Jensen, passei a ser Emily Walker, um nome discreto o suficiente para não chamar a atenção, familiar o suficiente para evitar suspeitas. Escolhi Providence porque era pequena, calma, e as pessoas diziam que a dor do coração partido às vezes se ameniza em lugares onde ninguém sabe quem você é. Aluguei um apartamento de 2 quartos no 3º andar de um prédio antigo. Arranjei um emprego administrativo a tempo parcial num consultório dentário, onde ninguém fazia muitas perguntas. À noite lia para o meu bebê, mesmo que ele ainda não pudesse ouvir, cozinhava refeições simples e aprendia a ser mãe sozinha. Cada dia era um teste de resistência. Ensinei a mim mesma a não ficar a olhar pela janela por muito tempo, a não sobressaltar-me quando alguém batia à porta, a não congelar quando alguém mencionava acidentalmente o nome Blackwood. Não sabia se Nathaniel estava à minha procura. Parte de mim esperava que não estivesse. Outra parte tinha a certeza de que, se ele soubesse, nunca iria parar até me encontrar. Ele não era um homem que desistia facilmente, e era exatamente por isso que eu tinha de partir antes que ele me obrigasse a ficar. Porque assim que ele me encontrasse, todas as razões se desvaneceriam. Ele tinha um jeito de fazer as pessoas acreditarem que eram o centro do seu universo, apenas para as puxar para a órbita que ele criava. Mas agora, eu já não era um pequeno satélite a orbitar à sua volta. Eu era a mãe de uma criança que ainda não tinha nascido, e a única órbita que eu tinha de proteger era aquela que levava o meu bebê a uma vida intocada pela escuridão. Ou, pelo menos, essa era a verdade a qual eu me agarrava. A verdade que eu rezava para que fosse suficiente para nos manter em segurança. Ainda me lembro tão vividamente da primeira noite em que conheci Nathaniel Blackwood, que às vezes me pergunto se estou a reviver aquele momento cada vez que fecho os olhos. Aquele turno começou como qualquer outro turno da madrugada no departamento de emergência do Manhattan Memorial. Com a sirene da ambulância a atravessar as portas e o cheiro forte de desinfetante no ar, eu tinha acabado de servir a minha 3ª chávena de café quando a luz vermelha piscou acima da sala de trauma 6. Paciente do sexo masculino, na casa dos 30 anos, ferimento de bala no ombro esquerdo, pressão arterial estável, mas a perder sangue rapidamente. Calcei as luvas, caminhei rapidamente em direção à maca que estava a ser trazida e então parei por um estranho segundo suspenso.
Mesmo deitado ali, com a camisa encharcada de sangue, os lábios apertados contra a dor, este homem irradiava algo diferente de qualquer paciente que eu já tivesse encontrado. Ele não entrou em pânico, não implorou, nem mesmo gemeu. Os seus olhos deslizaram sobre mim como se eu não fosse a enfermeira a preparar-se para cortar a sua camisa encharcada de sangue, mas alguém que ele de alguma forma já conhecia. Aqueles olhos eram tão frios que senti um arrepio percorrer a minha espinha, mas não consegui desviar o olhar. Engoli em seco, forçando a minha voz a soar profissional. "Qual é o seu nome?" perguntei. Ele respondeu secamente. "Nathaniel." Sem apelido, sem detalhes desnecessários. A sua voz era grave e baixa, cada sílaba soando como se tivesse sido cuidadosamente considerada antes de sair da sua boca. Cortei o tecido ao redor do ferimento, limpei o sangue, verifiquei a profundidade. A bala tinha raspado a clavícula, poupando felizmente a artéria principal por baixo. Mesmo sendo uma enfermeira experiente, as minhas mãos tremiam ligeiramente quando os meus dedos tocavam a pele dele. Não por medo, mas por uma estranha sensação de que estava diante de alguém que não pertencia a este lugar. Alguém de um mundo completamente diferente. O médico chegou momentos depois. Afastei-me para deixá-los trabalhar, mas o meu olhar continuava a voltar para Nathaniel. Após a anestesia e a extração, ele recusou-se a passar a noite no hospital. Sem contato com a família, sem identificação, apenas uma assinatura no formulário de alta antes de sair com o ombro enfaixado e sangue a escorrer pela jaqueta. Mas antes de sair, ele virou-se para olhar para mim. Por um longo tempo, sem sorriso, sem palavras, apenas aquele olhar. E naquele olhar, não vi um homem ferido. Vi alguém avaliando, memorizando, escolhendo. Alguns dias depois, ele voltou ao hospital, não para acompanhamento, apenas para me entregar um pequeno saco de papel contendo o café da loja que eu sempre mencionava aos meus colegas de trabalho, e um pedaço de papel dobrado com o seu número de telefone. "Caso precise de alguém para levá-la para casa depois do seu turno", disse ele antes de se afastar, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não liguei, pelo menos nos primeiros 3 dias. Mas na quarta noite, quando o céu se abriu e a chuva caiu forte sobre o pavimento, fiquei debaixo da marquise do hospital, à espera de um táxi que nunca chegou, e marquei o número dele, querendo ver se ele estava a falar a sério. Em menos de 10 minutos, um carro preto elegante parou, a janela baixou e ele não disse nada, exceto: "Entre, Emily." Entrei. E o mundo que eu conhecia deixou de existir a partir daquele momento. Tudo começou com um ferimento de bala e um olhar. E a partir daí, entrei na vida de um homem que toda a cidade sussurrava ser um monstro. No entanto, para mim, ele era a única pessoa que me fazia sentir vista. Depois daquela noite, Nathaniel entrou na minha vida como uma fita de fumo perfumado, serpenteando por todos os espaços silenciosos, suave, mas impossível de varrer. Ele nunca pressionou, nunca perseguiu agressivamente. Simplesmente aparecia, sempre no momento certo, no lugar certo, como se cada passo meu tivesse sido planejado muito antes de eu dá-lo. Nas noites após o meu turno, ele frequentemente esperava sob o poste de luz em frente ao hospital, nunca entrando, sempre me dando distância suficiente para eu escolher. Mas cada vez que eu avistava o brilho dos faróis dele, através da chuva ou da neve, o meu coração vacilava. O nosso primeiro encontro não foi num restaurante luxuoso. Foi num pequeno restaurante italiano, escondido entre 2 edifícios de tijolos em West Village. O proprietário idoso, de barba branca e caloroso, cumprimentou Nathaniel pelo nome com um sotaque italiano familiar e melodioso. Sentamo-nos na última mesa perto da lareira, com a luz das velas a tremular nos nossos copos de vinho e a refletir nos seus olhos escuros e insondáveis. Lembro-me de rir mais do que o habitual, e lembro-me que, quando ele estendeu a mão por cima da mesa para pegar na minha, eu não a retirei. Tudo depois disso aconteceu como uma rajada de vento. Ele levou-me a lugares que eu só tinha visto em revistas. Uma noite num iate privado atracado no Hudson Pier, envolto na névoa da primavera, jantamos sob luzes difusas.
com jazz a tocar num altifalante antigo. Noutra noite, ele reservou uma mesa num restaurante no 65º andar de uma torre de vidro, onde Manhattan brilhava abaixo de nós como um oceano de estrelas. Ainda me lembro do choque de entrar na sua penthouse pela primeira vez. Tudo imaculado, friamente perfeito, exceto um canto com um velho piano de madeira. Ele disse que pertencia à sua mãe, a única coisa que não conseguia tocar. Em momentos como esses, sentia como se estivesse a amar um homem real, não o mito sobre o qual as pessoas sussurravam. Para mim, Nathaniel não era um chefão implacável. Era o homem que me levava para casa às 2 da manhã em silêncio, que às vezes preparava o pequeno almoço e o colocava gentilmente ao lado da minha cama, que tocava a minha bochecha como se tivesse medo que eu desaparecesse. Ele sempre sabia quando eu precisava de silêncio e quando precisava de ser abraçada. Sempre que tentava manter a distância, lembrando-me que havia algo de errado com ele reaparecia com um olhar, uma palavra, ou simplesmente com a sua presença silenciosa, dissipando o meu medo. Uma vez, levou-me a um teatro antigo, vazio, exceto por nós dois. A orquestra era composta por um único piano, um violino e uma mulher a cantar velhas canções de amor francesas. Quando as luzes do palco se apagaram, ele virou-se para mim e perguntou se eu conseguia imaginar uma vida assim. Eu acenei com a cabeça, e naquela noite soube que o amava de uma forma que nunca poderia desfazer. Não por causa do que ele me deu, mas pela forma como me fez acreditar que eu era importante. Quando percebi que estava a viver dentro de uma gaiola de veludo, já era tarde demais. As paredes não tinham correntes, mas eu já não conseguia sair. Ou talvez já não quisesse. E isso, mais do que qualquer outra coisa, era o que mais me aterrorizava. Naquela noite choveu. Não era a chuva forte e furiosa pela qual Manhattan era conhecida, mas uma garoa fina como névoa, persistente e assombrosa, que penetrava nos tecidos, escorria pelas molduras das portas e se agarrava à pele como à respiração. Acordei por volta das 3 da manhã com um som tão fraco que não deveria ter me acordado. Um raio de luz dourada e quente penetrava pela fresta da porta do quarto, estendendo-se pelo chão de madeira. Nathaniel não estava ao meu lado. Levantei-me, com os pés descalços frios contra o soalho, uma inquietação silenciosa apertando-me por dentro. Ao aproximar-me do escritório dele, estava prestes a chamá-lo, mas congelei. A porta estava apenas parcialmente fechada. De dentro vinha a voz dele, baixa, aguda e fria de uma forma que quase não reconheci. Era a mesma voz que me sussurrava palavras de amor todas as noites, agora desprovida de calor, transformada em algo letal. Ele estava ao telefone. Não me importa quem o apoia. Se ele me der mais um pontapé na coluna, quero a cabeça dele na mesa antes do fim de semana. Silêncio. Depois um riso seco e sem humor. Sem advogados. Apenas as pessoas certas. Traga-o para o armazém 9 na sexta-feira à noite. Sem pontas soltas. Fiquei imóvel. Aquelas palavras cortaram-me como cacos de vidro. Não ousei respirar. Por um momento, o mundo inteiro pareceu solidificar-se à minha volta, congelado e vazio, enquanto a voz dele se espalhava pela porta como um eco de alguma caverna profunda e impiedosa. Eu tinha ouvido rumores sobre Nathaniel, sobre o seu passado, os seus negócios nas sombras, os parceiros sem rosto, os acordos de aperto de mão que viviam fora da lei. Mas eu nunca tinha acreditado neles de verdade. Ou talvez nunca tivesse querido acreditar neles. Eu tinha construído na minha mente a imagem de um homem complicado a tentar mudar. Uma alma ferida a tentar sair da escuridão que outrora o moldara. Mas agora a verdade estava nua, sem disfarces, sem piedade. Ele não estava apenas ligado a esse mundo. Ele era o seu centro. Dei um passo para trás, agarrando-me à parede como se precisasse dela para não desmaiar. Voltei para o quarto, com o coração a bater forte no peito. Deitei-me e fingi dormir quando ele entrou, minutos depois, com a chuva ainda a escorrer pelo cabelo e um leve cheiro de fumo a acompanhá-lo. Ele deslizou para debaixo do cobertor ao meu lado,
como se nunca tivesse dito uma única palavra, como se ainda fosse o homem que me levou a um antigo teatro e perguntou se eu conseguia imaginar uma vida diferente. Olhei para o teto, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu cabelo, e naquele momento soube que tinha de deixá-lo. Não porque o meu amor por ele tivesse diminuído, mas porque o homem que eu amava era apenas uma versão dele que não existia. E se eu ficasse, esse amor não só me destruiria, como colocaria em risco a pequena vida que crescia dentro de mim a cada dia. Saí da sala de ultrassom com o prontuário médico apertado nas minhas mãos trêmulas. O meu coração ainda estava confuso com as imagens que acabara de ver no ecrã. O bebê estava a ficar mais forte a cada dia, saudável, prometendo uma parte viva de um amor que eu não ousava mais expressar em voz alta. Caminhei pelo corredor com passos apressados, precisando de sair antes que o medo dentro de mim pudesse tomar forma e me engolir por completo. E então parei completamente, como se o próprio tempo tivesse endurecido em vidro ao meu redor. A poucos metros à frente, Nathaniel estava encostado casualmente no balcão da recepção, com uma mão enfiada no bolso do seu sobretudo preto, o rosto esculpido com a mesma beleza fria e acentuada que eu outrora traçara com as pontas dos dedos. O seu olhar percorreu a sala de espera e parou quando me encontrou. Todos os sons se dissolveram. Já não ouvia a conversa dos pacientes nem o barulho das enfermeiras, apenas o bater violento do meu próprio coração nos meus ouvidos. Não conseguia respirar. Os meus pés ficaram presos ao chão. A minha barriga apertou-se. 7 meses escondida, observando cada sombra, cada número desconhecido, cada pequena coincidência, apenas para isto, para ele aparecer aqui, no único lugar que eu tinha agarrado como meu último refúgio. A sua expressão não era de raiva, nem mesmo de surpresa. Era imóvel, assustadoramente imóvel, como se ele soubesse, como se sempre tivesse sabido, esperando apenas o momento exato para sair das sombras. Eu queria virar e correr, mas o meu corpo se recusava a se mover. Uma enfermeira passou entre nós, quebrando a tensão, mas sem dissipá-la. Eu rapidamente me movi em direção à saída de emergência, desesperada para que isso fosse um truque da minha mente exausta. Mas a voz dele se ergueu atrás de mim, firme, profunda, inconfundivelmente próxima. Correndo de novo. Emily. Parei. O meu coração batia tão forte que pensei que fosse explodir. Ele caminhou em minha direção. Passos lentos, deliberados. Cada um reduzindo a distância entre nós com certeza. Ninguém na sala pareceu notar. Ou talvez tenham escolhido não notar. Nathaniel tinha um jeito de ofuscar o mundo ao seu redor até que apenas ele permanecesse em foco. Ele parou na minha frente, o seu olhar caindo sobre a minha barriga, sob o casaco folgado. Os seus olhos congelaram por um único batimento cardíaco, depois passaram da surpresa à compreensão. Não era o olhar de um homem a descobrir que seria pai. Era o olhar de alguém que suspeitava da verdade há muito tempo e agora estava simplesmente a confirmá-la. Estás grávida. As suas palavras não eram realmente uma pergunta. Não respondi. Não consegui. A minha garganta apertou-se, não de emoção, mas de medo. O medo de ser arrastada de volta para o mundo do qual eu tinha fugido. O medo de que ele pudesse recuperar tudo com uma única decisão, um único toque. Por que não me contaste? A pergunta veio lentamente, mas atingiu-me com a força de uma lâmina. Apertei o arquivo nas minhas mãos trêmulas, porque não sabia o que farias e não vou deixar o meu filho crescer com medo. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Os seus olhos fixaram-se nos meus. As minhas palavras não o irritaram. Elas aprofundaram algo dentro dele, puxando os seus pensamentos para dentro. Então, ele acenou levemente com a cabeça, como se estivesse a ponderar uma escolha que só ele poderia entender. Para onde foste depois da última vez que nos vimos? Dei um passo para trás, encontrando o seu olhar diretamente. Não importa mais, Nathaniel. O que importa é que agora tu sabes, e eu também sei. Não somos mais as pessoas que éramos. Ele me estudou por alguns segundos, depois disse suavemente: Precisamos conversar, mas não aqui. Não respondi. Dei mais um passo para trás e me virei.
Meu pulso ainda batia forte e frenético. Eu sabia que aquele momento estava à minha espera desde o início. E sabia que não haveria mais como fugir depois disso. Quase corri em direção à recepção, com as palmas das mãos suadas e o coração batendo tão forte que cada passo soava como um tambor martelando dentro dos meus ouvidos. Todos os meus instintos gritavam para que eu saísse daquele prédio o mais rápido possível, para colocar o máximo de distância possível entre mim e Nathaniel. Mas, quando me aproximei do balcão, a recepcionista, uma jovem loira cujo sorriso familiar me cumprimentava em todas as consultas, olhou para mim. Então, os seus olhos se voltaram para o homem que se aproximava atrás de mim. O pequeno átrio de repente pareceu sufocante. Eu podia sentir o calor subindo pelas minhas costas, a pressão inconfundível da presença dele enchendo a sala. Nathaniel ficou atrás de mim em silêncio, mas o peso que ele carregava tornava o ar mais denso. A recepcionista deu um sorriso vacilante, a voz ligeiramente trêmula. Olá, posso ajudar? Eu pretendia falar, impedi-lo, mas já era tarde demais. Ele tirou a carteira e colocou um cartão de visita preto simples no balcão. Sem logótipo, apenas um nome e um número de telefone gravados na superfície com tinta prateada discreta. Estou à procura de alguém, uma mulher chamada Emily Walker. Ela tinha uma consulta aqui esta manhã. A recepcionista olhou para mim, depois para ele, claramente indecisa. Eu podia ver os seus lábios se abrindo para recusar quando Nathaniel se inclinou para a frente, não em direção a ela, mas em direção a mim. E os seus olhos nunca deixaram os meus. Ele não precisava que ela confirmasse nada. Eu estava ali mesmo, e ele já sabia a verdade. Quando ela permaneceu em silêncio, ele finalmente se virou para mim, baixando a voz. Você mudou de nome. Mordi o lábio, apertando o prontuário médico com tanta força que ele quase se dobrou sob os meus dedos. Ele me examinou lentamente, com cuidado, seu olhar parando onde o meu casaco não conseguia mais esconder a curva da minha barriga, um inchaço claro e inconfundível sob o tecido. Sua expressão mal mudou, mas algo em seus olhos mudou. Algo profundo e silencioso, como uma correnteza quebrando a superfície. Não era surpresa. Era reconhecimento, mágoa e uma pergunta que ele não precisava de dizer em voz alta. Respirei fundo, tentando manter a voz firme, embora a tenha ouvido falhar quando finalmente sussurrei. Eu não ia contar-te. Ele aproximou-se, ficando a apenas meio braço de distância de mim. A sua voz baixou para quase um sussurro. Por quê? Engoli em seco, o coração batendo forte contra as costelas. Porque eu tinha medo. Medo de quê? Ele perguntou, desta vez mais claramente, mas ainda se contendo. Olhei nos olhos que antes me faziam confiar em tudo e agora me forçavam a lutar para manter a minha posição. Medo de que, se soubesses, não me deixarias ir. Medo de que o meu filho crescesse num mundo onde tudo é decidido pela violência e pelo poder. Medo de acreditar em ti novamente. Nathaniel ficou imóvel. Pela primeira vez desde que o conhecia, ele parecia sem palavras. As frases que sempre fluíam dele como armas polidas agora estavam presas em algum lugar mais profundo, incapazes de vir à tona. Ele deu meio passo para trás, enfiou as mãos nos bolsos do casaco e baixou o olhar para o chão. Há quanto tempo? Quase 7 meses. E planeavas nunca me contar. Não respondi. O silêncio entre nós engrossou como nevoeiro, denso, envolvendo duas pessoas que já tinham sido tudo uma para a outra. A recepcionista observava-nos com preocupação. E naquele momento, percebi de repente como a minha vida privada estava exposta à vista de estranhos. Virei-me, mas antes que pudesse dar um passo à frente, Nathaniel disse baixinho. Não vim para te levar de volta. Vim para saber se estás bem. E se essa criança é minha, então tenho o direito de protegê-la. Fiquei parada, sem olhar para ele, mas meu peito inteiro se apertou. Ele não era mais o homem que eu deixei para trás, mas também não era alguém em quem eu pudesse confiar novamente. E eu sabia que esse confronto era apenas o começo de algo muito maior do que qualquer um de nós podia ver. Não me virei para ele,
mas segurei o arquivo contra o peito enquanto saía da clínica. Com os meus pensamentos a girar caoticamente, Nathaniel caminhava lentamente atrás de mim, mantendo uma distância cuidadosa, não perto o suficiente para me encurralar, mas perto o suficiente para que eu pudesse senti-lo ali, sólido e inegável. A sua voz veio baixa, deliberadamente, como se fosse destinada apenas a mim. Precisamos de conversar, a sós. Virei-me para ele, ainda cautelosa. Ele não tinha mudado muito desde a última vez que o vi. Os mesmos olhos profundos, a mesma expressão controlada. Mas havia algo diferente também. Algo que eu não conseguia identificar. Acenei lentamente com a cabeça. Aqui não. Há um café a alguns quarteirões daqui. É onde costumo ir depois das consultas. É tranquilo, e sinto-me segura lá. Não dissemos nada enquanto caminhávamos. A tensão entre nós parecia uma corda esticada a ponto de se romper. O meu coração tremia, mas continuei a andar. Quando finalmente nos sentamos numa pequena mesa encostada ao canto, olhei para ele por um longo tempo antes de falar. Se vamos conversar, então precisa ficar claro desde o início. Não vou voltar. Não estou a pedir perdão. Não estou a tentar reconstruir nada do que éramos. Ele acenou com a cabeça, ouvindo em silêncio. Vieste porque precisavas de respostas, e agora tens-as. Mas se queres estar presente em qualquer parte da vida desta criança, terás de aceitar as minhas condições. Não vou deixar a minha filha ser arrastada para o teu mundo. Sem armas, sem homens a vigiar, sem violência, sem telefonemas tarde da noite que me fazem saltar de medo. Se queres realmente ser pai, terás de mudar. Não por mim, pela criança. Os seus olhos suavizaram-se, passando de aço frio para algo solene, quase ferido. Ele não discutiu, não se defendeu. Apenas ficou sentado, em silêncio, ponderando cada palavra. Então, ele acenou com a cabeça. Não prometeu mudar da noite para o dia, mas queria um começo, uma oportunidade de provar o seu valor. Olhei para ele, sem saber se já podia acreditar nele, mas plenamente consciente de que, não importa para onde eu fugisse, a verdade me seguiria. E a sua presença, quer eu a aceitasse ou não, fazia parte do sangue dentro da vida que crescia dentro de mim. Só uma vez, sussurrei. Se ultrapassares qualquer um desses limites, eu desaparecerei. E desta vez, nunca me encontrarás. Ele disse apenas uma frase. Então não me des motivos para falhar. Depois daquele encontro no café, eu esperava não ver Nathaniel por um longo tempo, ou que qualquer interação futura acontecesse estritamente nos meus termos. Mas apenas 3 dias depois, vi o seu carro familiar estacionado a menos de meio quarteirão do apartamento que eu alugava. No início, um arrepio frio percorreu-me o corpo. Pensei que ele estivesse a vigiar-me novamente, impondo-se na minha vida sem permissão, mas quando subi as escadas, vi um homem alto de fato preto parado à minha porta, com os olhos a examinar o corredor. Ele acenou educadamente e apresentou-se como Mason, designado para garantir a minha segurança e a segurança do bebê. Quase o empurrei por instinto, mas antes que pudesse reagir, o meu telefone tocou. Nathaniel. A sua voz estava calma, natural. Ele disse que sabia que eu não queria vigilância ou controlo. Mas durante a sua pesquisa, ele tinha encontrado alguns nomes questionáveis a perguntar por mim. Ele não especificou quem ou como sabia, mas não precisava. O seu mundo, quer eu gostasse ou não, ainda estava à minha porta. E por causa do bebê, eu não podia me dar ao luxo de ser imprudente. Relutantemente, permiti que Mason ficasse apenas à noite e apenas no corredor. Nathaniel não apareceu imediatamente. Ele deixou as coisas acalmarem. Alguns dias depois, encontrei uma almofada de gravidez à minha porta, do tipo caro que eu nunca me permiti considerar. No dia seguinte, um aquecedor de biberões, depois óleo para estrias e, por fim, um tapete de yoga pré-natal. Sem bilhetes, sem mensagens, mas eu sabia exatamente de quem eram. No fim de semana, sinalizei para Mason permitir que Nathaniel subisse, mas apenas para conversar. Ele chegou numa tarde de domingo leve e chuvosa, sem carro, sem seguranças.
Trazia apenas um pequeno saco de papel com croissants da padaria francesa que eu adorava em Manhattan. Ele não entrou. Ficou no corredor enquanto conversávamos. Não revisitamos o passado. Em vez disso, conversamos sobre como eu estava a dormir, com que frequência o bebê chutava, se eu ainda conseguia deitar de costas sem perder o fôlego e se o médico tinha dito alguma coisa nova. A sua voz era calma, sem pressa, sem fingimento. Apenas um homem a tentar aprender a caminhar ao lado de um mundo que ele havia ferido. Esses encontros tranquilos começaram a acontecer regularmente. Alguns dias, ele simplesmente caminhava comigo pelo pequeno parque do bairro. Outros dias, ele me acompanhava a uma consulta pré-natal e ia embora antes que eu pudesse agradecer. Eu não queria admitir, mas uma pequena parte de mim se sentia mais segura sabendo que ele estava por perto. Uma parte pequena, mas inegável. Tudo se desenrolou rapidamente, mas sem o ruído do nosso passado. Algo em Nathaniel tinha mudado. Ou talvez fosse apenas a forma como ele se mostrava. Ele mantinha distância, nunca entrando na minha casa, a menos que eu permitisse. Mas a sua persistência lentamente baixou a minha guarda. Eu ainda não estava pronta para perdoá-lo, muito menos confiar nele novamente. Mas comecei a acreditar que ele realmente queria ser pai. Não como um homem poderoso impondo a sua vontade. Mas da forma mais humana, ele sabia como. E às vezes isso era suficiente para me fazer dar um pequeno passo em direção a ele. Mesmo com o meu coração a tremer ao lembrar-me de tudo o que tínhamos sobrevivido. Quando o 8º mês começou, percebi que a presença de Nathaniel já não me deixava tensa como antes. Ele já não era a sombra silenciosa que observava à distância. Não era mais o homem que me mantinha acordada à noite com o medo a apertar-me o peito. Ele tornou-se a pessoa que batia à minha porta todos os sábados de manhã com um batido nutritivo para grávidas. Aquele que esperava silenciosamente no corredor após cada consulta pré-natal. Aquele que enviava mensagens curtas a perguntar se eu tinha comido, como estava a dormir, se o bebê tinha chutado mais do que o normal. Eu não respondia a todas, mas lia cada uma delas. Algumas tardes, eu me permitia caminhar ao lado dele, no pequeno parque perto do meu prédio, onde ninguém sabia quem éramos, onde ninguém olhava para ele com desconfiança, onde ninguém sussurrava o nome que eu passei meses tentando esquecer. Conversávamos como duas pessoas que já se amaram e agora estavam a aprender a ser algo mais gentil, algo como amigos. Às vezes, ele me contava sobre a sua infância com a mãe, uma pianista que morreu muito jovem. Às vezes eu lhe contava sobre os medos de me tornar uma mãe solteira, os pesadelos que me visitavam desde o dia em que descobri que estava grávida. Sempre que eu me abria, ele ouvia. Não interrompia. Não tentava consertar nada nem amenizar nada. Simplesmente ficava. E lentamente, dolorosamente, percebi que uma parte de mim ainda o amava. Amava-o de uma forma discreta e cautelosa, que eu tinha medo de examinar de perto. Mas estava lá. No entanto, quanto mais pacíficos os nossos momentos, mais acentuado se tornava o meu conflito interior. Não conseguia esquecer quem ele era. Não conseguia esquecer o que ouvi através daquela porta do escritório entreaberta. Não conseguia esquecer as mulheres que via passar pelo corredor do hospital com hematomas meio escondidos sob as mangas, o medo selado por trás do silêncio. Não sabia ao pormenor o que Nathaniel tinha feito, mas sabia o suficiente para compreender que o mundo dele não era aquele que eu queria para o meu filho. Não podia deixar o meu bebê crescer numa vida onde as palavras pesavam mais do que as leis, onde o silêncio era comprado com medo e onde presentes caros eram usados para enterrar a verdade. Comecei a sentir-me presa numa armadilha emocional, onde as memórias do nosso amor passado brilhavam como cacos de vidro à luz do sol, bonitas o suficiente para me fazer esquecer que podiam cortar-me a qualquer momento. Nathaniel parecia sentir a mudança. Uma tarde, ele fez uma pergunta que parecia inofensiva, mas que me deixou sem palavras por muito tempo. Se nunca tivesses ouvido aquele telefonema, terias ficado? Não respondi imediatamente porque, honestamente, não sabia. Talvez tivesse ficado, afundando cada vez mais até que fosse impossível escapar.
Talvez tivesse continuado a amá-lo, convencendo-me de que tudo estava bem até que a verdade me encurralasse. E era isso que mais me assustava. Não tinha medo que o Nathaniel me magoasse. Tinha medo de me magoar a mim mesma por ainda o amar. Ficamos sentados juntos por muito tempo depois disso, sem dizer nada. Não precisávamos de palavras porque ambos entendíamos que o que existia entre nós não tinha desaparecido. Estava apenas enterrado sob camadas de dúvida, dor e verdades pesadas demais para ignorar. E comecei a perceber que, se quiséssemos seguir em frente, teríamos que enfrentar não apenas um ao outro, mas a escuridão dentro de nós mesmos. Mônica apareceu numa tarde no início do inverno, quando o céu estava baixo e cinzento e o ar frio penetrava pelas janelas, por mais que eu as fechasse com força. Nathaniel chegou mais tarde do que o habitual naquele dia, mas não veio sozinho. A mulher ao lado dele parecia ter cerca de 30 anos. Alta, cabelo castanho curto, vestida de forma simples, mas movendo-se com uma precisão nítida. Os seus olhos acompanhavam cada pequeno movimento que eu fazia. Nathaniel apresentou-a como Mônica, a pessoa que substituiria temporariamente Mason como minha segurança pessoal. Eu podia sentir o profissionalismo em cada um dos seus gestos, mas também estava claro que ela não era apenas uma guarda-costas. Mônica não se parecia com os homens que antes acompanhavam Nathaniel. Ela não era silenciosa. Ela não era ameaçadora. Mas observava com uma perspicácia que me fazia sentir exposta, como se pudesse ver através de mim. Ela começou a aparecer todos os dias, exatamente às 8 horas da manhã, sentando-se no café no andar de baixo ou andando de um lado para o outro na calçada em frente, nunca se intrometendo, mas sempre perto o suficiente para intervir. No início, achei isso sufocante. Mas aos poucos, quando rostos desconhecidos começaram a ficar muito tempo perto do meu prédio, quando alguém tentou abrir a minha porta tarde da noite, mas fugiu quando eu gritei, percebi que a presença de Mônica não era excessiva. Era necessária. Uma noite, enquanto Nathaniel caminhava comigo, finalmente perguntei diretamente o que estava a acontecer. Ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar. Damien fugiu da prisão. Essas palavras fizeram o meu coração parar. Eu nunca tinha conhecido Damien, mas o seu nome não era desconhecido. Quando eu morava com Nathaniel, ouvia esse nome ser sussurrado durante chamadas telefônicas abruptamente encerradas, via-o em fotografias guardadas em arquivos que ele nunca deixava abertos. Damien era um antigo parceiro, ou mais precisamente um antigo inimigo, um homem que já havia feito parte do conselho de uma organização da qual Nathaniel agora tentava se livrar. Eles tinham trabalhado juntos até se voltarem um contra o outro após uma operação fracassada da qual ninguém jamais falava. Nathaniel nunca explicou, mas seus olhos, sempre que aquele nome surgia, me diziam o suficiente. Damien não era apenas uma ameaça para ele. Ele era uma ameaça para qualquer pessoa que já tivesse sido próxima dele, incluindo eu, incluindo a criança dentro de mim. Mônica esclareceu mais tarde. Damien já havia jurado eliminar tudo o que enfraquecesse Nathaniel, e agora ele sabia sobre mim. Ela não explicou como, mas isso já não importava. O que importava era que, no momento em que voltei à órbita de Nathaniel, tornei-me a fraqueza mais óbvia que ele tinha. Mônica começou a treinar-me em sobrevivência básica, como reconhecer quando alguém estava a seguir-me, o que fazer se fosse forçada a entrar num carro, os meus novos códigos de porta, números de emergência. Cada sessão era um lembrete de que eu já não vivia num mundo normal. Eu tinha tentado fugir de Nathaniel, tentado construir uma nova vida, acreditado que a distância, um novo nome e uma cidade tranquila seriam suficientes. Mas quando aquele mundo finalmente me alcançou, não bateu, derrubou todas as barreiras que eu tinha construído. Nathaniel começou a ficar mais tempo cada vez que me visitava, sem dizer nada sobre Damien, mas carregando tensão em cada olhar, cada movimento. Eu sabia que ele estava a planear algo. Talvez uma retirada, talvez uma retaliação. Mas o que mais me assustava não era o seu plano. Era o facto de ele ter parado de me proteger dele.
De alguma forma, eu estava a entrar mais uma vez num mundo do qual tinha arriscado tudo para escapar. E desta vez, eu não estava sozinha. Uma pequena vida crescia dentro de mim a cada dia, e eu não sabia mais se teria forças para proteger meu filho de tudo o que estava por vir. Comecei a ver tudo à minha volta com outros olhos. Cada som desconhecido no corredor, cada pessoa que passava pela janela do café, cada carro que permanecia demasiado tempo em frente ao edifício, fazia com que os meus sentidos se aguçassem. A Mônica assegurou-me que as coisas ainda estavam sob controle, mas eu já não conseguia acalmar a sensação de que tudo estava lentamente a ultrapassar os limites que tínhamos tentado estabelecer. Não contei ao Nathaniel, porque sabia que ele iria reforçar a segurança novamente, adicionar mais pessoas, construir a mesma jaula da qual eu havia lutado tão desesperadamente para escapar. Mas dentro de mim, o medo já havia se enraizado. Eu me assustava, sempre que alguém batia à porta à noite, mesmo quando era apenas um entregador na porta errada. Comecei a imaginar situações em que eu não reagiria rápido o suficiente. Momentos em que estaria sozinha, pequenas janelas de vulnerabilidade em que poderia esquecer-me de trancar a porta 2 vezes. A minha mente enchia-se de todas as coisas terríveis que poderiam acontecer ao meu filho. E quanto mais pensava, mais percebia que estava a perder o controle de tudo o que tinha lutado para construir. Damien poderia aparecer a qualquer momento, de qualquer forma, e com apenas uma pequena abertura, eu poderia perder tudo. Eu observava Nathaniel falar ao telefone com aquela voz profunda, comedida e perigosa, seus olhos afiados como aço, e me perguntava se ele realmente acreditava que poderia nos proteger ou se estava simplesmente tentando manter o mundo unido por tempo suficiente para impedir que ele desmoronasse. Porque se nem mesmo Nathaniel podia prometer segurança, em quem eu poderia confiar? E, em algum lugar no recanto mais silencioso do meu coração, comecei a questionar se ficar perto dele ainda era a escolha mais segura para o meu filho. Naquela tarde, o céu escureceu, e uma neve leve caiu como giz em pó, cobrindo o para-brisa com uma camada fina e leitosa. Mônica estava a levar-me para casa depois da minha consulta de rotina. Tudo parecia normal até eu notar a frequência com que ela olhava pelo espelho retrovisor. No início, não dei muita importância, mas os intervalos entre os seus olhares ficaram mais curtos. Os seus olhos alertas e o silêncio pesado que enchia o carro fizeram a minha nuca arrepiar. Quando perguntei o que havia de errado, ela não respondeu imediatamente. Apenas me disse para apertar o cinto de segurança. Naquele momento, meu coração pareceu parar. Mônica disse que um carro nos seguia desde que saímos do estacionamento da clínica. Não estava perto o suficiente para alarmar alguém, mas também não estava distante o suficiente para desaparecer. Ela não sabia quem estava a conduzi-lo, mas os seus instintos, apurados por anos de experiência no campo, diziam-lhe que não era coincidência. Virei-me e olhei para trás. Um carro cinzento, vidros escuros, sem matrícula dianteira. Em qualquer dia normal, talvez eu tivesse ignorado. Mas agora, com o nome de Damon Cross pairando sobre nós como uma espada suspensa, cada sinal parecia um alarme. Mônica não demorou muito para confirmar a sua suspeita. Ela virou bruscamente numa rua lateral estreita, serpenteando por estradas secundárias desconhecidas, fazendo tantas curvas repentinas que perdi a noção de onde estávamos. Após quase 10 minutos mudando de direção, ela finalmente parou num conjunto de casas antigas de tijolos, escondidas no meio de um bairro tranquilo e esquecido. Ela virou-se para mim com uma expressão firme, mas severa. Aquele era o esconderijo, um dos apartamentos de emergência preparados para situações exatamente como esta. As minhas pernas tremiam quando entrei, mesmo que Mônica insistisse que ninguém tinha conseguido nos seguir. O apartamento era pequeno e vazio, mobiliado apenas com o essencial, impecável, mas sem nenhum traço de vida pessoal. Parecia um cenário de teatro para alguém que precisava desaparecer. Sentei-me no sofá rígido, coloquei as mãos na barriga e senti o bebê se mexer suavemente sob os meus dedos. A sensação trouxe lágrimas aos meus olhos.
não de medo, mas de exaustão. Eu tinha fugido, tinha mudado de nome, tinha tentado construir uma vida normal. No entanto, a sombra de Nathaniel e tudo o que estava ligado a ele ainda me encontrou. Mônica percorreu o apartamento, verificando fechaduras, janelas, o sistema de alarme. Ela falou pouco, apenas deixou uma pequena arma na gaveta e avisou-me para não abrir a porta para ninguém além dela ou de Nathaniel. Quando perguntei se ele sabia onde eu estava, ela acenou com a cabeça. Ele não viria imediatamente. Fazer isso chamaria muita atenção. Mas ele já tinha ativado o nível mais alto de proteção. Olhei à minha volta, sentindo-me como uma criatura escondida numa floresta escura, oculta, mas caçada, sem saber o que me esperava lá fora. Parte de mim sentia alívio por saber que o meu filho estava mais seguro por enquanto. Mas outra parte sofria com a constatação de que eu já não tinha escolhas, apenas o instinto de continuar a fugir. E desta vez, não estava a fugir por mim. Estava a correr por uma vida que ainda não compreendia o mundo, mas que já tinha sido lançada nele com medo e passos trêmulos. Perto da meia-noite, ouvi 3 batidas leves, uma pausa e mais 2. O sinal exato da Mônica. O meu coração apertou-se dolorosamente. Aproximei-me silenciosamente da porta e espreitei pelo óculo. Nathaniel estava ali sozinho, sem guardas, sem carro de luxo à espera lá fora. O seu casaco cinzento estava molhado pela chuva miúda, o cabelo despenteado e, embora os olhos parecessem cansados, ainda mantinham o foco nítido que parecia nunca o abandonar. Abri a porta. Ele entrou, fechando-a atrás de si, enchendo o pequeno apartamento com um ar tão tenso que parecia que tinha trazido a tempestade consigo. Não o cumprimentei, nem lhe ofereci um lugar para se sentar. Simplesmente ficamos ali, frente a frente, por alguns longos segundos que se estenderam como um filme em câmara lenta. Ele quebrou o silêncio. Disse que o lugar já não era seguro, que apesar das raízes evasivas, havia sinais de que Damian tinha seguido o rasto. Ele não tinha aparecido pessoalmente, mas as sombras que enviou estavam a aproximar-se. Nathaniel disse que Mônica tinha encontrado um dispositivo de escuta perto da clínica que eu frequentava, e embora não pudessem ter a certeza de que era para mim, ele não estava disposto a arriscar a May. Então, ele disse que queria levar-me para Boston, para uma das suas casas particulares nos arredores, protegida por um sistema de segurança independente, longe do centro da cidade e sem ligações diretas à sua antiga organização. Abanei a cabeça imediatamente. Não, eu não queria voltar para aquela cidade, para aquela vida, para o lugar onde eu antes acreditava estar segura, apenas para fugir no escuro com o coração partido e uma criança ainda a formar-se dentro de mim. Nathaniel não discutiu, não implorou, não ordenou. Ele simplesmente olhou para mim com a quietude de um lago no inverno. Então, ele disse uma frase que silenciou tudo. Se ficares aqui e algo acontecer, nunca me perdoarei. Virei-me, mordendo o lábio com força suficiente para sentir o gosto de sangue. Não queria dar-lhe o controlo novamente. Não queria voltar a um lugar impregnado de memórias tão belas quanto devastadoras, mas não podia negar o que pulsava por baixo da minha resistência. O medo. Todas as noites, dormia com a mão sobre a barriga, como se esse toque pudesse proteger o meu filho de tudo o que nos perseguia. Perguntei-lhe se tinha a certeza de que a casa era segura. Ele acenou com a cabeça. Tinha sido a casa da sua mãe quando ela era jovem, agora completamente renovada. Ninguém da sua vida antiga sabia dela. Sem documentos, sem rastro digital, apenas os poucos em quem ele mais confiava sabiam da sua existência, e a Mônica iria acompanhar-nos. Olhei para ele por um longo tempo antes de exalar, como se estivesse a render-me não a ele, mas a uma verdade da qual eu não podia mais fugir. Com ele. Pelo menos o meu filho poderia viver. Acenei com a cabeça lentamente, relutante. Mas honestamente Nathaniel não disse mais nada. Ele aproximou-se e levantou a mão como se fosse tocar o meu ombro, mas parou no meio do caminho. Os seus olhos diziam mais do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito. Não é vitória, mas gratidão.
Na manhã seguinte, quando o carro saiu da rua estreita, onde o esconderijo ficava entre prédios cinzentos, observei pelo espelho retrovisor enquanto os últimos vestígios da minha antiga vida desapareciam na neblina. Eu sabia que assim que voltasse para Boston, nada seria como antes. E dessa vez, todas as minhas escolhas não seriam por mim, mas pela pequena e frágil vida que crescia cada vez mais forte dentro de mim. A viagem demorou quase 2 horas por estradas secundárias sinuosas para garantir que não fôssemos seguidos desde o esconderijo temporário até aos arredores ocidentais de Boston. Decorreu em silêncio quase total. A Mônica sentou-se no banco da frente, com os olhos fixos na estrada à sua frente, enquanto eu me sentei atrás, com uma mão pousada levemente na minha barriga e a outra pressionada contra a janela fria, enquanto a paisagem passava como um filme que eu não estava realmente a ver. Nathaniel estava sentado ao meu lado, perto o suficiente para que eu pudesse ouvir o ritmo constante da sua respiração, mas ainda assim mantendo-se à distância, como se tivesse medo de que qualquer pequeno gesto de familiaridade pudesse fazer com que eu me afastasse completamente. Não conseguia identificar o sentimento exato que se agitava dentro de mim. Era pesado e conflituoso, duas correntes opostas que se entrelaçavam. Sentia-me grata por ele ter arranjado um lugar seguro, grata por o que ele estava a fazer, agora não ser mais apenas um conjunto de promessas vagas, mas uma ação tangível. E, no entanto, algures por baixo dessa gratidão, uma velha brasa de raiva ainda ardia, do tipo que queimava desde a noite em que descobri a verdade sobre o homem que ele realmente era. Eu já sonhara com uma família com ele. Já imaginara manhãs em que nós três tomávamos café da manhã numa cozinha ensolarada, o som do riso de uma criança ecoando por uma casa banhada por uma luz quente. Mas agora, mesmo enquanto partilhávamos um carro rumo ao que poderia ser um futuro mais seguro, eu compreendia com dolorosa clareza que as memórias que carregávamos não se encaixavam mais como antes. Nathaniel não falou durante a maior parte da viagem. Apenas uma vez, quando o carro parou para abastecer, ele virou-se para perguntar se eu estava com fome, se queria alguma coisa. Abanei a cabeça. Foi um gesto simples, mas carregado de tudo o que eu não conseguia expressar. Não estava com fome, mas também não estava à vontade. Não queria comida, mas também não queria uma guerra silenciosa. Simplesmente não estava preparada. Quando o carro finalmente virou para a estrada pavimentada com pedras que levava à casa, vi uma casa de 2 andares com revestimento cinza-branco, uma varanda ampla e uma fileira de árvores nuas que me diziam que ela havia resistido a muitos invernos rigorosos. Nada extravagante, sem guardas visíveis, sem sistemas de segurança ostensivos. Apenas uma quietude tão profunda que quase parecia desorientadora. Mônica levou a bagagem para dentro primeiro, deixando-me e Nathaniel parados sob o brilho que se espalhava pelas vidraças da porta da frente. Ele abriu a porta, mas não entrou. Em vez disso, virou-se para mim e disse com uma voz baixa e áspera que se eu precisasse de espaço, ele ficaria no quarto de hóspedes nos fundos da casa, completamente separado. Ele não interferiria, a menos que eu o chamasse. Eu não falei nada. Apenas acenei com a cabeça. Não porque o perdão tivesse chegado, mas porque estava a aprender a sobreviver ao lado do homem que um dia amei e que, talvez, em alguma parte enterrada de mim, ainda amava. Entramos juntos, 2 estranhos carregando uma história comum, e uma criança prestes a chegar a este mundo. Eu sabia que os próximos dias não seriam fáceis, mas pelo menos por esta noite eu dormiria num quarto com uma fechadura sólida e sentiria o meu bebê respirar num espaço que, por mais breve que fosse, ainda estava em silêncio. Uma noite, enquanto eu estava sentada na sala, dobrando silenciosamente as roupinhas de recém-nascido que Mônica me ajudara a comprar, Nathaniel entrou, com os olhos sombrios, o rosto tenso com o peso de uma ligação telefônica que durara demais. Sentou-se à minha frente, ficou em silêncio por um momento e depois disse-me claramente que Damien estava a preparar algo. Não um ataque impulsivo, mas uma sequência deliberada de movimentos, sutis, calculados,
direcionados diretamente para o ponto mais fraco das defesas de Nathaniel. Ele disse que havia sinais de que Damien tinha começado a recuperar territórios antigos, recrutando antigos jogadores neutros, até mesmo contactando algumas pessoas da organização de Nathaniel, tentando-as a mudar de lado. Homens que ele acreditava terem se afastado daquele mundo. Quando perguntei o que ele pretendia fazer, Nathaniel olhou para mim por um longo tempo antes de me dizer que estava no processo de tornar todas as partes do seu império legítimas. Os restaurantes, os imóveis, a empresa de transportes, tudo estava a ser transferido para empresas limpas e transparentes, sob a supervisão de uma equipa jurídica independente. Ele tinha começado meses atrás, logo após saber que eu estava grávida, mas não era algo que pudesse ser feito da noite para o dia. Algumas cadeias estavam demasiado emaranhadas para serem desfeitas rapidamente, e havia pessoas que não tinham intenção de deixá-lo ir embora. Eu ouvi, meio acreditando, meio duvidando, mas incapaz de negar que algo nele realmente havia mudado. Talvez pela primeira vez ele estivesse a pensar num futuro não manchado de sangue e vingança, mas isso também colocava um alvo nas suas costas. Damien nunca ficaria em silêncio enquanto Nathaniel tentasse deixar o mundo que eles construíram juntos. Coloquei a mão na barriga, senti o bebê a virar-se suavemente durante o sono e perguntei-me onde esta guerra iminente entre dois homens deixaria a mim e a criança que ainda não tinha aberto os olhos. Porque, às vezes, o que começa em amor termina numa luta pela sobrevivência. Aquela manhã trouxe um dos raros raios de sol após dias cinzentos e frios. Entrei no quintal para respirar o ar fresco. Mônica posicionou-se a uma curta distância, com o auricular discretamente preso ao cabelo, o olhar a varrer o perímetro com a precisão habitual. Eu estava a regar as jovens plantas de lavanda que tínhamos acabado de plantar quando um pequeno barulho veio do lado esquerdo da cerca, tão fraco que quase não o notei, mas alto o suficiente para Mônica se virar instantaneamente. Tudo o que aconteceu a seguir desenrolou-se com a velocidade de uma cena tirada de um rolo frenético e distorcido. Dois homens vestidos com roupas escuras surgiram do nada. Um deles agarrou o meu braço, puxando-me com tanta força que eu tropecei para a frente, instintivamente protegendo a minha barriga. Mônica gritou, disparando um tiro de aviso para o ar. O estrondo da bala atravessou o meu crânio como uma onda de choque, mas o homem que me arrastava recusou-se a soltar o meu braço. Ele pressionou um pano sujo que cheirava a gasolina sobre a minha boca, puxando-me para trás enquanto eu lutava impotente. Cada grito abafado preso no terror e na dor. A minha mente encheu-se de sangue e pânico ao pensar no bebê, aquele corpo frágil dentro de mim que ainda nem tinha dado o seu primeiro suspiro. Mônica avançou, disparando novamente. O tiro atingiu a perna do homem, fazendo-o gritar e finalmente soltar-me. Eu desabei na relva úmida, ofegante. Mas antes que eu pudesse recompor-me, outro braço envolveu o meu tronco, arrastando-me novamente. Ouvi o rugido de um motor em frente à casa, portas a bater, gritos, um caos de passos e palavrões. E então, a voz de Nathaniel cortou tudo como um trovão. Não lhe toquem! Um tiro explodiu perto e aterrorizante. Mônica gritou o meu nome enquanto corria. A minha visão ficou embaçada quando fui empurrada em direção a um carro que esperava perto do portão. Mas assim que a porta se abriu, uma figura se lançou para dentro, puxando-me para trás com força brutal. Nathaniel. Ele envolveu-me nos seus braços como se largar-me significasse perder-me para sempre. Outro agressor avançou, mas antes que pudesse tocar-me, outro tiro soou. Mônica derrubou-o sem hesitar. Nathaniel puxou-me para dentro de casa, batendo todas as portas e trancando-as com força por dentro. Eu não conseguia formar palavras. O meu coração batia tão forte que senti uma dor lancinante nas costelas. Nathaniel segurou o meu rosto com as mãos frias, mas firmes, como se estivesse a confirmar que eu estava realmente viva. Ele perguntou se eu estava ferida, se sentia dor em algum lugar, se o bebê tinha se mexido. Eu só conseguia acenar com a cabeça enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Damien não apareceu. Ele não precisava. Um punhado de lacaios era suficiente para envenenar o ar com medo
e para nos lembrar o quão perto ele estava. Nathaniel bateu na parede com o punho assim que confirmou que eu estava segura. A raiva e o desamparo agitavam-no como fogo. Mônica já gritava ordens no rádio, ativando todos os protocolos de emergência. Ninguém dizia em voz alta, mas todos sabíamos que o tempo estava a esgotar-se. A frágil segurança em que eu acreditava estava a desmoronar-se, frágil como vidro fino numa tempestade. Nos braços de Nathaniel, pela primeira vez em semanas, senti não apenas medo, mas uma fúria crescente, não contra ele, mas contra tudo que ameaçava a pequena vida informe que eu carregava há tantos meses. Naquele momento, fiz uma promessa silenciosa. Eu não deixaria ninguém, nem Damian Cross, nem os fantasmas do passado de Nathaniel, nem a escuridão que nos perseguia, colocar as mãos no meu filho novamente. 3 dias após o ataque, acordei perto da meia-noite com um som desconhecido vindo do escritório no fim do corredor. Uma fina faixa de luz se espalhava por baixo da porta, indicando que Nathaniel ainda estava acordado. Movi-me silenciosamente, para não perturbar Mônica, que dormia no sofá comprido da sala de estar. Qualquer sonolência que ainda restava desapareceu no momento em que ouvi a voz de Nathaniel através da porta entreaberta, baixa, fria como pedra esculpida, o tom que ele usava apenas quando dava ordens. Ele não sabia que eu estava ali, em silêncio, ouvindo cada palavra dita pelo telefone satélite. Alguém do outro lado da linha informou que Damian tinha sido localizado. Ele estava escondido num antigo armazém perto dos limites da cidade, e com um único aceno de Nathaniel, o plano para eliminá-lo poderia ser executado antes do amanhecer. Não havia como confundir o tom de aço na sua voz quando ele disse para limpar todos os vestígios. Não há necessidade de trazê-lo. Não lhe dê a chance de tentar novamente. Naquele momento, senti-me puxada para trás, para uma verdade que sempre tentei afastar. Por mais que Nathaniel tivesse mudado, no fundo, ele ainda era um homem capaz de ordenar a morte de outro homem, como se fosse apenas mais um item na sua lista de tarefas. Empurrei a porta assim que ele terminou a chamada. Ele assustou-se com o telefone ainda na mão, os olhos arregalados, como se não imaginasse que me encontraria ali. Não gritei nem chorei. Simplesmente perguntei o que ele estava a fazer. Nathaniel não respondeu imediatamente. Guardou o telefone no bolso e deu um passo em minha direção, os olhos escurecendo com uma culpa quase infantil. Perguntei novamente, desta vez com a voz embargada. Ele estava a planear matar Damian? A resposta dele foi uma frase que nunca esquecerei. Ele não tinha outra escolha. Quando olhei nos olhos dele, vi 1000 batalhas silenciosas a acontecer dentro dele. O medo dele por mim, o medo dele pelo nosso filho, o ódio dele pelo que Damian tinha feito e, acima de tudo, a necessidade desesperada de acabar com tudo antes que isso tirasse o que restava da vida dele. Mas também vi isto. Se ele cumprisse aquela ordem, nunca escaparia da escuridão que estava a tentar tanto deixar para trás. Aproximei-me e coloquei a minha mão no peito dele, sentindo os batimentos fortes e inquietos por baixo da camisa. Eu disse-lhe que, se ele realmente queria recomeçar, se queria tornar-se o tipo de pai de quem o nosso filho poderia um dia falar com orgulho, então ele tinha que parar agora, não porque Damian merecesse misericórdia, mas porque o nosso filho merecia um começo não manchado por sangue. Nathaniel ficou em silêncio por um longo tempo. Então, ele se virou, apoiando as 2 mãos na mesa, como se cada parte dele estivesse lutando contra uma maré crescente. Eu não sabia o que ele escolheria, mas naquela noite foi a primeira vez que o vi recuar do caminho sobre o qual toda a sua vida tinha sido construída. Ele não ligou de volta, não enviou mais ordens. Ele apenas ficou ali, na longa sombra projetada pela lâmpada da secretária, e eu sabia que se ele conseguisse suportar aquele momento, talvez, apenas talvez, tivéssemos uma chance de recomeçar. Na manhã seguinte, ele saiu cedo sem dizer para onde ia. Deixou apenas um pedaço de papel na bancada da cozinha com algumas palavras escritas à mão. Preciso terminar isto da maneira certa. Não se preocupe. Não vou decepcioná-la. Li várias vezes, com o coração cheio de medo e esperança entrelaçados.
Nathaniel nunca hesitava ao tomar decisões, especialmente com alguém como Damian Cross. No entanto, agora, depois de tudo o que Damian tinha feito, ele estava a escolher outro caminho. Não era fraqueza, era coragem. Mônica ficou colada a mim o dia todo, os seus olhos voltados frequentemente para o ecrã que mostrava o localizador GPS no carro de Nathaniel. Ela não falava muito, mas a tensão no seu rosto me dizia que o que quer que estivesse a acontecer não era simples. Perto do meio-dia, ela recebeu uma chamada. Saiu para atender, voltou com o rosto pálido, mas com um aceno de alívio. Acabou, sussurrou. Ele está seguro. Mas quando Mônica mais tarde contou o que aconteceu na serração abandonada nos arredores da cidade, finalmente compreendi a capacidade aterradora do homem que amava. Nathaniel tinha ido sozinho, desarmado, sem colete. Ele caminhou até o centro do armazém, onde Damian e seus 2 homens mais leais estavam esperando, com as armas em punho e apontadas diretamente para o seu coração. Damian riu, pressionando o cano frio da pistola contra a testa de Nathaniel, com o dedo tremendo no gatilho. Você amoleceu, Nathaniel, Damian cuspiu. Você desistiu da coroa por uma mulher e um pirralho. Hoje vou acabar com você e depois vou encontrá-los. Naquele momento, pendurado entre a vida e a morte, Nathaniel não pestanejou. Simplesmente olhou nos olhos de Damian com uma calma que era mais assustadora do que a raiva. Verifique o seu telemóvel, Damian, disse ele, com voz baixa e firme. Damian franziu a testa, mas não baixou a arma. Então, o seu telemóvel na mesa vibrou. Ele colocou-o no altifalante. Era o seu contabilista-chefe a gritar em pânico. Chefe, perdeu tudo! As contas offshore, os ativos, tudo está congelado. A unidade de inteligência financeira acabou de nos sinalizar. E a polícia? Eles estão a invadir os armazéns 4 e 9. Alguém enviou todo o seu livro-razão para o FBI. O telemóvel escorregou da mão de Damian, estilhaçando-se no betão. Nathaniel deu um passo à frente, pressionando o peito contra o cano da arma, forçando Damian a recuar. Enquanto você estava ocupado a perseguir a minha esposa, eu comprei a sua lealdade. Não vim aqui para te matar, Damian. A morte é fácil demais. Vim para te deixar na miséria, caçado e sem teto. Nathaniel se inclinou, sussurrando o veredicto final. As sirenes chegarão em 3 minutos. Podes puxar o gatilho e morrer comigo, ou fugir agora e viver como um rato pelo resto da tua vida. Escolhe. Damian abaixou a arma, sua arrogância se transformando em puro terror. Ele olhou para Nathaniel, depois para a porta e, finalmente, virou-se e correu, desaparecendo na floresta como um cão espancado. Quando Nathaniel voltou no final da tarde, ele entrou na cozinha com poeira no casaco. Ele não disse uma palavra, apenas tirou uma única bala não utilizada do bolso, a que Damian havia colocado na câmara, e a jogou no lixo. Ele não vai voltar, disse ele baixinho. Corri para ele, enterrando o rosto no seu peito, soluçando. Ele não tinha escolhido a violência. Ele tinha escolhido a inteligência para desmantelar o monstro, protegendo-nos sem manchar as mãos com sangue novamente. Naquela noite, quando tudo parecia ter se acalmado e o vento do lado de fora da varanda tinha se transformado num leve murmúrio de inverno, sentei-me em frente a Nathaniel na sala de estar, aquecendo as mãos em torno de uma caneca de cerâmica. Ele estava sentado em silêncio, a dureza nos seus olhos suavizada após dias de tensão. Mas eu sabia que havia mais uma verdade que precisava ser dita. Eu disse-lhe que via mudança nele, que sentia o seu esforço e sabia que nada disso tinha sido fácil. Mas eu não podia viver suspensa entre a confiança e o medo. Não podia trazer o nosso filho a um mundo onde a incerteza pairava sobre cada respiração. Eu disse a ele que precisava de um compromisso, não em palavras, mas em um ato final. Dei a ele 2 semanas. 2 semanas para terminar tudo, cortar completamente o passado, legalizar o que ainda estava emaranhado e provar que ele havia saído completamente das sombras. Se depois de 2 semanas nada estivesse claro, eu iria embora, não como punição, mas para proteger o nosso filho. Sem raiva, sem culpa,
Apenas a escolha que uma mãe faz pela vida que está prestes a trazer ao mundo. Nathaniel não protestou. Ele apenas acenou com a cabeça, com os olhos mais tristes do que eu jamais tinha visto. Mas naquela tristeza não havia desespero. Havia determinação. Naquele único aceno de cabeça, vi um homem parado no limiar final entre quem ele tinha sido e quem ele esperava se tornar. E eu sabia que, se ele realmente pretendia ficar conosco, aquelas 2 semanas significariam tudo. Naquela noite começou a cair uma chuva suave, cada gota batendo suavemente no telhado da varanda como o tic-tac de um relógio, contando o tempo para algo inevitável. Eu não conseguia dormir. O meu corpo estava pesado e a contração começou como um leve aperto na parte inferior da minha barriga. Ao raiar do dia, era como se alguém estivesse a traçar uma linha fina sob a minha pele, que se tornava mais nítida, mais profunda e mais insistente a cada hora que passava. Nathaniel deitou-se ao meu lado, com uma mão apoiando as minhas costas e a outra envolvendo os meus dedos, como se soltar por um momento fosse permitir que tudo saísse do controle. Ele falou muito pouco, apenas me observando com uma mistura de preocupação e determinação. E eu sabia que ele estava a contar as minhas respirações, a contar os minutos, vigiando a fronteira entre a vida e o milagre silencioso que estava por chegar. Quando a minha bolsa rebentou, a Mônica já estava preparada. Levou-nos ao hospital mais próximo sem fazer uma única pergunta. Tudo se desenrolou numa névoa de dor e sons abafados de máquinas. Lembro-me das luzes do teto, fortes e ofuscantes, das ordens secas do médico e da mão do Nathaniel a segurar a minha, sem nunca afrouxar, mesmo com o suor a escorrer pelo seu rosto. Gritei quando a dor atingiu o auge, sentindo como se todo o meu corpo estivesse a partir-se em pedaços. Mas em meio ao caos ainda ouvia o seu sussurro no meu ouvido. Cada palavra trêmula, mas firme como uma pedra em uma tempestade. Você está indo muito bem. Estou aqui. Não vou a lugar nenhum. E então, naquele momento suspenso entre a agonia e a falta de ar, ouvi o nosso filho chorar. O primeiro choro fraco, mas penetrante, como se rasgasse toda a escuridão pela qual eu havia caminhado por tantos meses. Uma enfermeira trouxe o bebê para perto. Um pequeno ser quente, vermelho e trêmulo, com os olhos a pestanejar como se estivesse a tentar compreender o mundo pela primeira vez. Nathaniel sentou-se ao meu lado, em silêncio, tocando-lhe a bochecha com um leve toque dos dedos antes de me olhar com olhos que eu nunca tinha visto nele antes. Não era o olhar de um homem que outrora abalara o submundo, mas de um pai a descobrir o medo, a ternura e um amor tão profundo que lhe roubava a fala. Chamamos-lhe Grace, um nome simples, delicado como uma respiração, que carregava tudo o que tínhamos perdido, encontrado e lutado para proteger com o que restava de nós. Os dias que se seguiram passaram lentamente, como se o próprio tempo tivesse parado para nos deixar absorver cada novo momento. Nathaniel nunca saiu do hospital. Ele trocava fraldas, embalava-a para dormir, aprendeu a segurá-la corretamente, às vezes de forma tão desajeitada que nos fazia rir. Mas os seus olhos nunca se desviaram de Grace, nem mesmo por um segundo. Eu observava-o observar a criança nascida de um amor outrora envolto em trevas. E pela primeira vez em anos senti paz. Não porque a vida tivesse subitamente se tornado perfeita, mas porque não enfrentávamos mais o passado sozinhos. Tínhamos um ao outro e tínhamos um motivo para seguir em frente mais fortes, mais gentis e pela primeira vez verdadeiramente como uma família. A Grace dormia tranquilamente nos braços do Nathaniel e eu encostei-me ao ombro dele, sentindo o ritmo constante dos seus batimentos cardíacos como uma canção de embalar. Fechei os olhos e sussurrei que, se aquilo fosse um sonho, esperava nunca acordar. Naquele momento, eu sabia que, independentemente do que nos esperava, já tínhamos recebido a coisa mais preciosa das nossas vidas. Uma criança, um recomeço, um amor renascido. 3 semanas depois de Grace ter vindo ao mundo,
Nathaniel entrou pela porta com uma pilha de documentos encadernados. Colocou-os sobre a mesa, olhando para mim com uma intensidade silenciosa. Peguei no primeiro arquivo e vi as datas carimbadas no cabeçalho. Não eram de 2 semanas atrás. As datas mais antigas remontavam a mais de 3 meses, a semana em que ele me encontrou na clínica. Olhei para ele, atordoada. Você começou isto naquela altura? Nathaniel acenou com a cabeça, sentando-se à minha frente. Não esperei pelo seu ultimato, Emily. Na manhã seguinte ao dia em que a vi em Providence, percebi que não podia continuar a ser o homem que era. Comecei a liquidar os ativos ilegais, cortar laços e transferir o capital limpo para fundos cegos imediatamente. Leva meses para desmantelar um império sem ser morto, não semanas. Ele bateu suavemente nos papéis. O teu prazo de 2 semanas. Foi tempo suficiente para as auditorias finais serem concluídas e as últimas assinaturas secarem. Ele abriu a pasta na última página. A rede de transportes foi vendida. Os clubes agora estão sob gestão independente, sem vínculos com o meu nome, e o resto está todo num fundo fiduciário para graça, intocável por qualquer pessoa do meu passado. Ele olhou-me nos olhos. A sua voz era baixa, mas firme. Está feito. Verdadeiramente feito. Essas 2 palavras soaram como um sino final. Não o fim de um capítulo, mas o fim de toda uma vida que ele tinha vivido, lutado, afogado e uma vez acreditado que nunca poderia escapar. Não perguntei o que foi necessário para chegar a este ponto. Não o forcei a contar as reuniões tensas, as negociações silenciosas, os apertos de mão finais com pessoas em quem ele já confiara e das quais agora precisava afastar-se. Apenas segurei a sua mão, olhei nos seus olhos e vi um homem que se tirou das sombras com a sua própria força, sem mais sangue, sem mais ordens, apenas responsabilidade e amor. Grace mexeu-se no berço, os seus pequenos lábios franzindo-se como se sonhasse com algo doce, e Nathaniel Rose caminhou até ela e beijou-lhe a testa. Ele disse-lhe que, a partir daquele dia, tudo seria diferente, que ela cresceria em um lar sem segredos, sem chamadas à meia-noite, sem homens escondendo armas nos casacos ou toques de telefone que faziam o coração da mãe congelar. A partir de hoje, ela o conheceria apenas como um homem comum que trabalhava, voltava para casa, a abraçava e amava a sua mãe com tudo o que tinha. Eu me virei, com os olhos ardendo, porque às vezes a felicidade não chega em grandes gestos, mas em papéis carimbados e assinados com 2 palavras simples que levam uma vida inteira para serem ditas. Está feito. E pela primeira vez desde que entrei no mundo de Nathaniel, eu acreditei nisso. Não havia mais ninguém atrás dele. Não havia mais motivos para fugir. Apenas nós 3 e um futuro que se abria gentilmente diante de nós, cheio de esperança. Num final de tarde, no início da primavera, no pequeno jardim atrás da nossa casa, nos arredores de Boston, a luz do sol se filtrava através dos galhos, balançando e se estendia pela grama macia como um cobertor quente de paz. Nathaniel segurava Grace nos braços, levantando-a e baixando-a suavemente, enquanto ela ria cada vez que se erguia em direção à luz. Sentei-me perto com uma chávena de chá quente, o meu coração acalmando-se, como se todas as tempestades do nosso passado tivessem finalmente se afastado para muito longe. O que antes era escuridão, agora vivia apenas como uma memória ainda capaz de causar dor durante o sono às vezes, mas nunca forte o suficiente para nos puxar de volta para o abismo. A família era algo que nenhum de nós compreendia verdadeiramente até Grace chegar. Ela não era apenas uma vida pequena e bonita, mas um símbolo de perdão, esperança e renascimento. Olhando para Nathaniel agora, ninguém reconheceria o homem que outrora viveu num mundo de poder e perigo. Ele escolheu o amor em vez da vingança, a criação em vez da destruição e a paternidade em vez da coroa de um império. A nossa história não é perfeita. Ela contém dor, perda, escolhas difíceis e momentos em que seguir em frente parecia impossível. No entanto,
São esses momentos que tornam a jornada preciosa. Eles nos lembram que, não importa quem você foi ou o que fez, sempre há uma segunda oportunidade. Se o seu desejo de mudar for sincero e o amor for profundo e honesto, ele pode nos guiar até mesmo pelos cantos mais sombrios do coração humano. E tu? Depois de ouvir esta história, o que mais te toca? Já estiveste no limiar entre o perdão e a raiva? Acreditas que uma pessoa pode realmente mudar por amor e pela família? Ficaríamos honrados em ouvir os teus pensamentos e sentimentos nos comentários abaixo. Cada reflexão sincera que partilhas é um presente para nós. E quem sabe, tu podes te tornar a inspiração para a próxima história que contarmos. Se esta história o tocou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar em Gosto e partilhá-la para ajudar a espalhar mensagens mais significativas para a comunidade. Todos os dias, trazemos-lhe vídeos emocionantes, sinceros e inspiradores, contados com todo o nosso coração. Vemo-nos no próximo vídeo, onde mais histórias inéditas estão à espera de serem reveladas. Desejamos-lhe boa saúde, dias felizes, uma mente tranquila e um coração sereno. Adeus e até breve!